aí, pessoal, tudo certo? Então tá bom. Então nós vamos fazer uma aulinha agora que fala sobre os prismas, tá? Então o que são prismas? Primeira coisa, né? Então são figuras espaciais. Então a gente já trabalhou o conceito dos poliedros, na sequência a gente vai trabalhar o conceito dos prismas. Então a gente vai ver o que é um prisma, as características, o que tem que calcular, o que não tem que calcular e por aí vai. Tá? Então a gente vai fazendo uma sequência de situações que envolvem as figuras espaciais aí, beleza? A gente já viu o poliedro, agora na sequência vem os prismas. Então vamos lá, vamos à obra. Então o que são prismas? São poliedros convexos constituídos de duas bases situadas em planos paralelos, formados por polígonos congruentes, cujas faces laterais são paralelogramos. O que ele quer dizer com isso daí? Você tem uma figura aqui. Você tem aqui embaixo uma base e aqui em cima outra base. Você tem dois planos distintos um do outro ali. O que são distintos? São diferentes. Então você tem um plano aqui embaixo e um plano aqui em cima. Então você tem duas bases para cada um dos prismas. E as faces laterais são paralelogramos. Geralmente eles são retângulos, tá? A maioria das circunstâncias a gente trabalha com os prismas regulares, tá? De base quadrada, de base triangular regular e de base hexagonal regular, tá bom? Então nós temos aqui, a gente viu esses elementos todos aqui lá nos poliedros, né? Então o que são os vértices, o que são as arestas, o que são as arestas laterais, o que são as faces e por aí vai. Então veja que aqui tem uma informação que define o que? A altura. O que é a altura? É a distância entre as duas bases, tá? E geralmente a altura e a aresta lateral aqui, no caso, elas têm a mesma dimensão, tá? Vai ter o mesmo tamanho. Então, se o problema disser que o prisma tem 15 centímetros de altura, a aresta lateral dele também tem 15 centímetros, tá? Então, geralmente, a distância entre as duas... detalhe, né? Se o prisma for reto, tá? Deixa eu corrigir aqui. A gente já vai ver a diferença ali entre prisma reto e prisma oblíquo, ok? Então tá aí, ó, prisma reto e prisma oblíquo. O que é um prisma reto? As faces laterais elas formam obrigatoriamente ângulos de 90 graus com uma das bases aqui, tá? E no prisma oblíquo você pode observar que esse ângulo aqui ele é diferente do 90 graus, ok? Vamos torcer para não aparecer nenhum cara desse aqui, porque se aparecer ele dá um pouco mais de trabalho para calcular. Por quê? Porque daí nós temos que levar em consideração Teorema de Pitágoras, o seno, cosseno e a tangente ali, tá? Mas eu vou fazer possível para trabalhar especificamente com os prismas retos aí. Se aparecer, a gente resolve e fim de papo, tá? A nomenclatura do prisma, ela se dá em função da figura da base, tá? Então, se você tem a figura da base de um quadrado, ele é chamado de prisma quadrangular. Se você tem uma figurinha da base de um triângulo, prisma triangular. Se a figurinha da base for um pentágono, prisma pentagonal. Se a figurinha da base for um hexágono, prisma hexagonal. Você pode observar que todas as laterais aqui, a parte que está toda em branco, são retângulos. Tanto no prisma reto, só que daí no prisma oblíquo, o que acontece? Isso aqui é um paralelogramo. Então você tem o formulário lá que já foi passado de como que se calcula área de paralelogramo também, tá? Então não tem muito problema em relação a isso daí não, tá ok? Então vamos lá. Os prismas retos cujas bases são polígonos regulares são chamados de prismas regulares. Então o que são figuras regulares? São aquelas onde todas as arestas, os lados aqui no caso, têm o mesmo tamanho, tá? Então aqui a gente tem um prisma hexagonal regular. Então o que quer dizer um prisma hexagonal regular? Todas as arestas aqui da base têm o mesmo tamanho, têm a mesma dimensão. Aí você pode observar o quê? Que todas as laterais são retangulares, beleza? Aqui você tem um prisma triangular regular, onde o triângulozinho da base aqui é um triângulo equilátero, ok? Cálculo os formulários ali, o que a gente vai calcular? Então nós vamos calcular a área da base, área lateral, área total e o volume de um prisma, tá? Para eu calcular a área da base de um prisma, eu dependo do quê? Dessa figurinha da base aqui. Então, se a base é um hexágono, eu vou calcular a área baseada no hexágono. Se a área é um triângulo equilátero, eu vou calcular usando a fórmula do triângulo equilátero. E se o prisma for um quadradinho, aqui a base for um quadradinho, eu vou calcular a área do quadrado, tá? Muito bem.
A área lateral, se você observar, a figura da lateral aqui são retângulos. Então você vai fazer o quê? Você vai calcular a área de um retângulo e multiplicar pelo total de faces laterais que ele tem. Se o prisma é hexagonal, 6 faces laterais. Se o prisma é triangular, 3 faces laterais. Se o prisma é quadrangular, 4 faces laterais. Então é isso que você tem que levar em consideração. Calcula a área de um retângulo e multiplica pelo total de retângulos que você tem na figura. Ok? A área total. O que é a área total? É 2 vezes a área da base, levando-se em consideração que a gente tem duas bases aqui, a parte de cima e a parte de baixo, mais a área lateral. Tá? Então a área da base se multiplica por 2 e soma com a área lateral. Ok? E o volume do prisma é dado o quê? Pela área da base multiplicado pela altura. Então, como você já calculou a área da base aqui, você pega esse cara, multiplica pela altura do prisma e você vai ter o volume desse prisma em questão. Aí aqui tem um exemplo, daqui a pouco eu vou resolver com vocês esse exemplo aqui. Tá? Então, dado um prisma triangular regular de aresta de base 4 centímetros e altura 5, determine a área da base, lateral, total e o volume. Tá? Então eu vou fazer depois esse exemplo aqui com vocês, tá bom? Prismas especiais é o paralelepípedo. Então a gente geralmente trabalha com paralelepípedo reto-retângulo. Tá? O que é um paralelepípedo reto-retângulo? É uma caixa. Tá? Então uma caixinha ali de sapato, por exemplo, é um paralelepípedo reto-retângulo. Ok? Então paralelepípedos cujas bases são retângulos, com consequência, todas as 6 faces são retangulares. Esses sólidos também podem ser chamados de paralelepípedos retângulos ou ortoedros. Lógico, ortoedro é uma palavra um pouco mais estranha em relação ao que a gente está habituado a falar. Tá? Então é paralelepípedo mesmo, tá bom? O que a gente calcula aqui? Volume e área total, tá? Então a área total leva-se em consideração que você tem 6 retângulos, tá? Lembra que esse retângulo aqui de cima é igual ao retângulo de baixo. Esse lateral daqui é igual a esse lateral daqui. E esse da frente é igual ao de trás. Só que os 3 retângulos que formam toda a figura são diferentes entre si, tá certo? Então aqui, ó, a área total. 2 vezes A vezes B. Então você vai fazer esse vezes esse cara aqui e multiplica por 2. 2 vezes A vezes C. Então você vai fazer esse vezes esse aqui de cima e multiplica por 2. E 2 vezes B vezes C. Então você vai fazer esse vezes esse aqui e multiplica por 2. Você tem a área total. Ok? Eu vou fazer um exemplo depois também. E o volume, o que é o volume? Quando você multiplica as 3 dimensões do paralelepípedo. Então A vezes B e vezes C. Então, o paralelepípedo é mais direto na hora de calcular o volume ali. É só multiplicar as 3 dimensões dele. Beleza? As diagonais. Nós temos 2 diagonais dentro do paralelepípedo reto-retângulo. Tá? Esse D minúsculo, que é essa dimensão aqui, é chamado de diagonal da base. Veja que a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, D ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, esse Dzinho aqui é igual a esse aqui ao quadrado mais esse cara aqui ao quadrado. Tá? E esse D maiúsculo aqui é o que a gente chama de diagonal do paralelepípedo. A gente usa o Pitágoras também. Tá? Então, é D ao quadrado mais C ao quadrado. Só que quem que é o D ao quadrado? Não é o A ao quadrado mais B ao quadrado? Então, a diagonal do paralelepípedo é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí quando eu for calcular o exercício que fala do paralelepípedo, a gente calcula também essas 2 diagonais aí, tá bom? Outro prisma importante que a gente tem é o cubo. Qual que é a característica do cubo? Todas as arestas são iguais e todas as faces são quadradas. A gente viu esse cara aí já, lá nos poliedros, de Platão inclusive, né, que é o hexaedro, ok? A gente vai calcular a área da base, a área lateral, total e volume também, tá? Como a figura é quadrada, você vai trabalhar sempre em função do quadrado. A área da base, lado vezes lado, então A ao quadrado. A área lateral, 4 vezes a área da base. E a área total, 6 vezes a área da base. Por quê? Porque todas as figuras que formam o cubo são quadradinhas, tá? E para calcular o volume desse cara aqui, A elevado ao cubo, tá? Então A vezes A e vezes A, dá A ao cubo, beleza? Aqui tem também as diagonais do cubo, tá? Então, a gente tem aqui o Dzinho minúsculo, que é a diagonal
da face do cubo, a raiz quadrada de 2, e a diagonal do cubo, que esse D maiúsculo é a raiz quadrada de 3. Aí quando eu for fazer exemplo de cubo, aí eu calculo as diagonal também, tá? Beleza? Isso aqui, povo, é importante, ó. Eu não consegui achar uma imagem, daí eu mesmo fiz. Ele ficou até bonitinho, né? Minha letra até bonitinha. Então, o que que acontece? Quando a gente trabalha com cálculo de volume, a gente tem que automaticamente associar a capacidade. O que que é a capacidade? É a quantidade de algum líquido que eu consigo colocar dentro de um sólido geométrico qualquer, tá? Então, aqui as unidades de transformação que você precisa saber. 1 metro cúbico tem 1000 litros, aqui considerando a água, tá, gente? 1 decímetro cúbico, o que que seria 1 decímetro cúbico? Então, vamos pegar assim, ó. Você tem uma régua aqui, tá? Então, daqui até aqui tem 10 centímetros. Então, tem 1 decímetro. Então, essa distância entre os meus dois dedos indicadores aqui tem 1 decímetro. Então, se você fizer uma caixinha com 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de largura e 1 decímetro de altura, essa caixinha vai caber exatamente 1 litro de água, tá? Conforme a descrição aqui. 1 centímetro cúbico, então da mesma forma, deixa eu pegar a régua de novo aqui. Então se você pegar aqui, ó, essa distância entre os dois dedos indicadores aqui tem 1 centímetro. Então se você fizer uma caixinha com 1 centímetro cúbico, ali dentro vai caber 1 mililitro, 1 ml, ok? E 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então essas transformações aqui dentro do contexto do cálculo de volume, elas são bastante importantes, tá? Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar, principalmente quando calcula o paralelepípedo ali, tá? Então eu vou fazer um exemplo usando o paralelepípedo, a gente vai precisar desses caras aqui, tá bom? Então agora é só fazer a resolução do exemplo que tem ali dentro da parte teórica, e eu vou fazer outros exemplos que envolvem o paralelepípedo e o cubo, ok? Então já já eu vou fazer os exemplos de cada um desses caras aí. Até daqui a pouco.